meus irmãos? Amém. Motivo de muita alegria e responsabilidade estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Nada de nós, somente do nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ele. E nessa noite, vamos refletir de maneira breve sobre algo que passei a semana inteira pensando, o nosso Deus falando ao meu coração, e o Senhor determinou que nessa noite eu estivesse aqui compartilhando com meus amados irmãos. Interessante que na hora de escrever, eu pensava, em qual título, qual tema? E o Senhor vinha falando ao meu coração. E aí colocamos, creio no milagre ou em quem pode fazer. E essa reflexão revela a nossa real condição sem a presença de Jesus e fala um pouco de nossas atitudes quando encontramos com Ele. E aqui tem alguns paralelos interessantes para pensarmos nessa noite. Será que verdadeiramente eu adoro somente o milagre ou quem assim o faz? Repetindo, eu adoro o milagre ou quem assim o faz? No meu interior, verdadeiramente eu confio na mão poderosa do Senhor? Ou necessito ver, tocar e somente após o resultado reconhecer se for do meu agrado? Será que estamos nessa condição? Após o resultado, qual que é a minha postura? Independente de qual seja aquilo que eu quero ou aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Qual é o melhor? O que eu quero ou o que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida? E após o resultado, qual é a minha postura? Vejamos um pouco do texto bíblico. Ele está centralizado em Mateus, porém, como são livros sinóticos, vamos também passar por outros livros que falam a mesma história. O capítulo de hoje é o capítulo 8, do verso 1 ao 17 de Mateus. Mateus 8, do 1 ao 17, um texto muito conhecido por toda a igreja. Fica até mais fácil, como a igreja já conhece. Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao 17. Ele é bem curto. Assentado como irmãos estão, iremos fazer a leitura. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Oremos. Santo e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Continua, Pai, falando ao meu coração e ao também da nossa amada igreja, Pai, para que compreenda aquilo que o Senhor quer. Que diminua, Pai, quem está aqui, mas que o Senhor apareça e continue falando ao coração dos meus irmãos. Nós choramos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma história bem conhecida. Se eu apontar aqui para qualquer irmão aqui, eu sei que é capaz de trazer esse resumo. Não vou fazer isso não. E aqui ele começa, vamos dividir aqui os versículos, até para facilitar, ficar mais dinâmico. Nos deter aqui do 1 ao 4, onde aparece aqui um leproso. É importante ressaltar que o leproso, ele vivia totalmente fora da sociedade. Bem certo que na época não se chamava sociedade, mas como povo, eu trago o termo sociedade para facilitar aqui a nossa conversa. Fato é que o leproso, mediante a sua condição, ele vivia fora do convívio, porque ele era considerado uma pessoa impura. E essa lepra não deixava que ele participasse das atividades que ocorriam com aquele grupo, com aquele povo. Por que isso? Porque era necessário para que não espalhasse a doença naquela época. Então, ele vivia de fato à margem, longe do povo. Porém, ele, na tentativa de mudar esse quadro, ele vai ao encontro de Jesus. Importante lembrar que, nas nossas leituras, conversando com os embaixadores sobre o mesmo texto, eu sempre deixava claro que é importante, em nossas devocionais, a gente entender o texto e até chegar perto da história, até para entender. Porque hoje, como temos a palavra revelada, essa leitura aqui já foi para outro, e às vezes você não entende o que de fato acontecia. Então era alguém leproso, que não podia andar com ninguém que também não fosse leproso. Justamente para a época conter a doença. Só que ele precisava mudar a sua história. E quando ele vê Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. E ele pede? Não. Ele tão somente o adora. Meus irmãos, é muito claro que ele vivia uma situação bem difícil. Estava diante do mestre. Mas a primeira atitude dele é adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vinha de terrível sofrimento. Não tinha contato com as pessoas. Vivia à margem. Mas quando ele vê que tem Jesus ali, ele tão somente o adora. Louvado seja o nome do Senhor. E ele percebe que ele precisa adorar e o Senhor Jesus não o impede, porque só ele é digno de toda a honra e toda a glória. O leproso reconhece que está diante de alguém que é digno de ser adorado. O verso 2, ele traz aqui, ele pede atrás essa inquirição do leproso: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele não traz nenhuma palavra de determino. Faça, eu exijo. Não, ele está diante do Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Ele o adora e faz essa pergunta: Senhor, se quiseres, pode purificar-me.
o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é soberano, meus irmãos. O leproso, muito embora vivesse nessa condição, ele nos dá um grande exemplo de fé profunda, porque ele adora e reconhece a autoridade que Jesus tem sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele reconhece, meus irmãos. E ele reconhece antes mesmo de receber a sua cura. Porque até então, ele deixa claro, se o Senhor quiser. Então ele ainda não estava curado, mas já reconhece que está diante de alguém que pode curar. Diante de tamanha fé, o Senhor Jesus, no verso 3, responde para ele: quero, seja purificado. Lá em Marcos 2:41, o autor ainda registra que, cheio de compaixão, Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Ainda diante do milagre realizado por Jesus, aquele homem recebe uma ordem. E talvez seja um momento difícil receber essa ordem, porque o Senhor diz para ele, no verso 4, olhe, não conte isso a ninguém. Acho que aqui foi um momento difícil, porque alguém que vivia à margem da sociedade, aqui não relata como é que era a família dele. Também não vamos especular. O que relata é que ele era um leproso. Vivia à margem, sozinho, longe da comunidade. E quando ele recebe essa cura, a gente já pensa, né? Ele quer contar para todo mundo. Olha, estou limpo. Posso tocar em você agora. Não tem mais nenhum risco. Mas ele está diante de uma ordem. A ordem do nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Interessante que lá em Marcos 2:43, o autor ainda descreve: Jesus o despediu com severa advertência. Severa advertência. Porque o que é que Jesus fala? Não conte a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. E essa oferta, esse procedimento, nós vamos entender lá em Levítico 14, do 1 ao 4, que diz o seguinte, Levítico 14, de 1 ao 4, ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará e confirmará que a pessoa foi curada da lepra. O sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em seu favor daquele que será purificado. Nosso Senhor Jesus, embora fosse naquele momento 100% homem, 100% Deus, em nenhum momento deixou de cumprir a lei, porque ele é a própria lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos diante aqui de um momento de estrito cumprimento da lei. E qual que era o objetivo? Se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote, como já foi lido aqui, ele confirmaria que realmente ele estava livre da lepra, e ele poderia de fato ser reintegrado à sociedade. Já apontava para a redenção que Cristo Jesus no Calvário nos tiraria do pecado, nos redimia pelo seu sangue. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, um momento muito importante, que o leproso pôde ser de fato ali reintegrado à sociedade após o milagre do Senhor Jesus. Ele tão somente creu e adorou ao nosso Senhor Jesus. E o texto segue para o segundo bloco agora, lá em Mateus 8, também do 5 ao 13, que já é o centurião. Nós já aprendemos aqui, em outros momentos com o nosso pastor, o que significava o centurião, chefe de 100, o líder do exército. Sabemos também que esse momento existia um grande domínio do Império Romano. Então, esse centurião era alguém que tinha respaldo, alguém que tinha um comando, alguém que determinava as coisas naquele povo. Só que ele começa aqui no verso 6, ele diz: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e terrível sofrimento. Ele já começa reconhecendo que está diante do Senhor.
mesmo ele sendo, aquele momento, de maneira terrena, sendo autoridade perante aquela população, os seus soldados. Mas ele reconhece que está diante do Senhor. E o Senhor Jesus, quando escuta a condição do servo, do centurião, o centurião não chega nem a pedir. Mas o Senhor já responde: eu irei curá-lo. O centurião, por se tratar de exército, os militares, quem já foi militar, sabe que pouca conversa. Uma patente alta não quer muita conversa. E o centurião, sabendo disso, porque ele vivia nesse contexto do militarismo da época, né? Sendo chefe de soldados, ele conta a história de maneira breve. E o seu servo está doente, paralítico. E o Senhor já responde de imediato: eu irei curá-lo. Interessante que o centurião, ele não era da linha de Israel. Era um gentio, ou seja, não era judeu. Ele não pertencia à descendência. Mas ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconhece de imediato que está diante do Senhor Jesus. Mesmo tendo autoridade que ele tinha perante a população à época, mas ele sabe: olha, eu estou diante de Jesus. Interessante que quando mesmo ele sendo chefe, líder, ele não tinha autoridade para curar o seu servo. Mesmo com tanto poder que aquele centurião ele tinha, lhe faltava o poder para curar. Esse poder é o do Senhor. Em Lucas 7, versículo 2, destaca que o servo era muito estimado pelo centurião. Por quê, meus irmãos? A ponto de um centurião transpor essa barreira para fazer um pedido, realmente era alguém que ele de fato gostava. O centurião busca alguém que é capaz de salvar, de curar, porque é nosso Senhor Jesus Cristo. O centurião, mesmo acostumado com tanta autoridade, ele que significava para ele a sua patente, ele sabia que era tudo na terra, era só ali. Mas a cura não cabia a ele. Ele reconhece que, olha, só o Senhor pode. Só o Senhor é soberano. E quando ele não impulsa o centurião, o centurião, ele não implora pelo toque. Nós lemos aqui, ele não diz: o centurião, ele não implora pelo toque. Ele não determina. Ele não exige. Muito pelo contrário. Ele entende que diante da autoridade do Senhor, o Senhor Jesus não precisa nem se deslocar. Porque se o Senhor quiser, pode o curar. O Senhor pode, independente da distância. Ele reconhece que Cristo possui autoridade, mesmo ele sendo um gentil. Ele reconhecia a autoridade, a soberania do nosso Deus. Interessante que ele diz que ele não é nem digno de receber o Senhor. Porque ele disse: olha, eu também sou líder. Eu tenho soldados ao meu comando. Se eu mandar, vai. Se eu pedir para correr, corre. Então o Senhor pode fazer qualquer coisa para salvar o meu servo. Interessante que o Senhor Jesus responde para ele lá no verso 13. Desculpe, no verso 10. Não só para ele. O texto revela que tinha outras pessoas o seguindo. E o Senhor responde: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E no verso 13, o Senhor Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele age da forma que ele quer, irmãos. E é sempre a melhor forma, independente da circunstância. Como começamos com algumas perguntas,
Será que eu gosto só do milagre ou de quem o faz? É necessário que eu pegue, que eu toque, ou basta entregar nas mãos do nosso Senhor? E o texto ele segue, aqui no verso 14, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Lá em Lucas 4:38, relata que Jesus, saindo da sinagoga, e foi à casa de Simão. Sabemos que é o Simão Pedro. Em Marcos 1:30, ele nos diz: a sogra de Simão estava de cama, com febre. E lendo o texto, obviamente que o contexto de febre naquela época não é o mesmo de hoje. Hoje, com o avanço da tecnologia, temos diversas formas, né, para combater e tratar. Nesse momento, esse período aqui era diferente. As coisas eram bem diferentes. Existia ali um medo real de perder a sogra de Pedro em virtude da sua febre. O risco era muito alto. Só que, quando Jesus aparece, irmãos, nada pode conter. Nenhuma enfermidade, nenhuma preocupação. Porque só o Senhor pode curar, nos libertar, nos livrar de todo o mal. E o Senhor se inclina. O Senhor se inclina para nos abençoar. Ele repreende aquela enfermidade que estava dominando ela. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ela estava acamada. O texto diz que ela estava acamada. E no verso 15, tomando pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. O milagre do Senhor ele é imediato. Ele é imediato. E quando o Senhor entra, restaura, não é pela metade, é inteiro. Por isso que o texto destaca que foi imediatamente. E qual que foi a postura dela, meus irmãos? Começou a servir. Ela começou a servir. Não teve espaço para lamentações. Não. Ela tão somente começou a servir. O lar que o Senhor Jesus entra nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Porque a glória do Senhor excede todo o nosso entender. No verso 16, ele continua curando outras pessoas. Vamos ler aqui o verso 16. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. O Senhor se manifesta como ele quer. Não é como eu quero. Não é como você, meu amado irmão, quer. Não. É como ele quer. Vimos aqui o toque, a palavra, pelo um pedido, à distância. O Senhor se manifesta como ele quer. O Senhor Jesus, ele cura, liberta e salva as pessoas que estavam também com espíritos imundos, foram curados ali. A palavra relata que já era noite. E estamos diante de um Jesus 100% homem, 100% Deus, mas que veio cumprir a sua missão. E cumpriu a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continuava operando seus milagres. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, certamente viverá uma nova vida por meio dele. É impossível ter contato com Jesus e continuar na mesma. O leproso teve o contato e mudou a sua história. O centurião e o seu servo pela mesma forma. Porque o milagre do Senhor ele é completo. E aqui no verso 17, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Esse texto está escrito em Isaías, que é o profeta messiânico, 53, verso 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Era exatamente esse texto que Mateus relata aqui no seu livro. Ao curar os doentes, Jesus, além de cumprir as Escrituras, confirma a sua identidade
como o Messias prometido. Sua profunda compaixão pela humanidade. Ele não veio apenas para realizar milagres, e sim para transformar vidas. Ele não veio apenas para realizar milagres, e sim para transformar vidas. A autoridade de Jesus sobre as enfermidades, doenças e espíritos imundos. Ele não apenas oferece palavras de conforto, mas a sua palavra é capaz de trazer cura. Porque o Senhor é a própria palavra. Esse texto, ele traz algumas aplicações práticas do que estava acontecendo naquela época e o que é que e onde que nós nos encontramos. Qual é a nossa busca? O leproso, mesmo passando por dificuldades que não conseguimos imaginar, de fato que ele passava, em seu encontro com Jesus, mesmo sabendo que só o Senhor Jesus poderia te dar a sua cura, acalmar o seu coração, dar-lhe uma vida digna, ele o adora. Nós cantamos uma canção, não hoje, mas rotineiramente em alguns momentos, e diz o texto seguinte: eu não o adoro porque ele faz, eu adoro pelo que ele é. Perdoe se eu errar a letra da música, porque não é muito a minha praia, não. Mas eu acho que diz assim essa letra: eu não adoro porque ele faz, eu adoro pelo que ele é. Que seja uma realidade em nossas vidas. Pois estamos diante do Deus soberano. Que essa seja uma realidade em minha vida, a realidade na vida de meus irmãos. Falamos também rotineiramente sobre fé. Refletimos hoje sobre fé em diversos momentos aqui do texto narrado. E pergunto: você, meu amado irmão, como anda a sua fé? Eu pergunto para você, meu irmão, como anda a sua fé? Você aguarda que o Salvador se personifique, se materialize, fique frente a frente e que ele seja tangível, que você possa pegar? Ou você tem a fé que conhecemos que está descrita em Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A nossa fé deve ser no Senhor Jesus. A nossa fé não deve ser em nada material, em homem algum, somente no Senhor Jesus. Não existe pano, não existe nada. A nossa fé é no Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, ele age de diversas formas, seja com toque, com a palavra, como ele quer, porque ele é soberano, meus irmãos. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa certeza, que a nossa fé é em Jesus. Não existe uma fé compartilhada. A fé aqui agora é em Jesus, mas apertou agora a fé e sou eu que vou resolver. Não. Saia fora. A fé tem que ser integralmente no Senhor Jesus. Agora a fé, meus irmãos, é um exercício que não é quando você está vendo. Não, porque aí fica muito fácil. A fé é você, de fato, entregar nas mãos do nosso Senhor Jesus, porque ele é soberano. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Tire aquilo que você tem adorado, fé em outros elementos que não é o Senhor. Tire. Nós observamos outras situações aí fora. A gente até se escandaliza. Como é que pode? Tem fé naquilo. Aquilo não está escrito. Mas, no primeiro aperto que nós temos, a gente está no mesmo barco. Esquece de ter fé que só o Senhor Jesus pode nos livrar e acaba indo pelo mesmo caminho. Então, não, meus irmãos. Adore ao Senhor. Tenha fé somente no Senhor. Pastor David Bledson, em seu livro Igreja Regenerada, lá na página 124, ele traz uma descrição de fé que eu achei muito interessante para compartilhar com meus irmãos. Fé, conhecimento dos fatos sobre Jesus e a disposição de aceitá-los. Além desse nível que ocorre apenas na esfera cognitiva,
Ao segundo, que implica a concordância com os mesmos fatos. Ele finaliza com o terceiro, que é a confiança em Jesus, a qual completa a necessária fé genuína. Fé é confiar somente na pessoa e obra de Jesus para receber a salvação de seu pecado e entrar na nova aliança. Que essa fé seja uma realidade em nossas vidas. Que tudo aquilo que aprendemos, relembramos nessa noite, possamos de fato nos entregar ao Senhor, a sua soberania. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um momento aqui, na tua santa casa de oração, Deus, onde podemos aprender, compartilhar a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia ter fé somente no Senhor. O Senhor age como o Senhor quer, ó Pai, e nos ajuda a compreender que a ação do Senhor é sempre a melhor para nossas vidas. O resultado que nós almejamos não importa. O que importa é o resultado que o Senhor nos dá, porque o Senhor é soberano, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dada somente a Ti. Continua ajudando a sua igreja, Pai, a compreender a sua soberania. Nós te oramos, nós te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.